Boa noite, alunos do curso Tecnologia e Horticultura, da disciplina de Olericultura Aplicada do quinto período. Aqui é o professor Jardel, e a nossa aula hoje é sobre hortas. Então, o conteúdo abordado nessa nossa aula de hoje será o conceito de hortas, os tipos de hortas, o dimensionamento da horta, classificação das hortas e das hortaliças, o planejamento da horta, elementos necessários para a produção de hortaliça e, por fim, as etapas de implantação da horta. Então, sejam todos bem-vindos, uma boa aula a todos. O primeiro ponto lá do nosso conteúdo é o conceito de horta, né? Então, a horta é o local onde são cultivadas hortaliças e outras plantas, como ervas condimentares e aromáticas. As hortas, em geral, são feitas nos quintais, terrenos próximos de casas e cidades, mas também pode ser instaladas em terrenos maiores, ou ainda em vasos e caixotes. Então, hoje nós temos aí uma infinidade de hortas. Então, desde hortas interativas, né, hortas domésticas, como essas aqui verticais, onde nós conseguimos aí produzir algumas hortaliças, hortas de porte um pouco maior, também domésticas, e aqui sim numa escala um pouco maior, e hortas aí educativas e comerciais. Mas sempre a função é a mesma, produção de hortaliças ou ervas condimentares e aromáticas. É de onde que veio essa palavra horta, né? Então ela deriva do latim hortus, que significa uma propriedade cercada por muros, um horto, um jardim. Então, as hortas, elas derivaram lá da época medieval dos jardins dos palácios reais. Então, ali o pessoal começou a cultivar, além de plantas ornamentais, plantas para alimentação. E de onde que derivou esse termo aí? E também pela proteção, né? Muitas hortas, antigamente, eram protegidas por muro, devido aí não somente aos animais domésticos, mas também aos animais silvestres, que causam danos consideráveis aí às hortaliças. Então, derivado lá de jardim. Quais são os tipos de hortas nós encontramos? Primeira classificação em relação ao tipo de horta vai depender do tamanho. Também pode ter uma outra classificação que deriva ali do número de hortaliças cultivadas. E principalmente do objetivo. O objetivo varia da exploração comercial ao consumo doméstico. Aqui um exemplo de classificação de hortas por tamanho. Então, hortas caseiras ou domésticas, nós classificamos hortas que têm ali de 50 a 500 metros quadrados, enquanto a horta comunitária até 500 metros, horta escolar ou institucional até 1 hectare, pequena horta comercial de 500 metros quadrados a 1.000 metros quadrados, grande horta comercial de 1 ou mais hectares e horta industrial de 2 a 10 hectares. Então, esses são valores de referência. É claro que nós possuímos hortas ali muito maiores do que 10 hectares e também hortas ali, por exemplo, comerciais que têm um pouco menos ou um pouco mais de 1.000 ou um pouco menos de 500 metros quadrados. Então, esses são valores de referência. Dentro dessas hortas, uma das mais importantes, e que será muito abordada aqui no curso, são as hortas comerciais. Ela é voltada especificamente à produção de determinados tipos de hortaliça para a venda, com fins lucrativos. Então, a gente tem que, como tecnólogo em horticultura, buscar sempre incrementos de produtividade, um manejo fitossanitário adequado dessas plantas, ou seja, um bom controle de pragas, doenças e plantas daninhas, para que possamos ali buscar altas produtividades, e altas produtividades refletem diretamente ali na lucratividade da lavoura. Então, todo esse manejo comercial é papel aí do tecnólogo em horticultura e tem as suas atribuições aí reconhecidas pelo Conselho Regional de Engenharia Agronômica, nosso CREA. Então, o objetivo sempre de prestação de assistência técnica a campo é buscar ali os fins lucrativos, né? Ou seja, buscar lucro ali diante do produtor rural. Há muitas hortas comerciais que produzem somente tomate. Então, hoje nós temos muitos produtores, né, que são especializados em um ou mais ou dois tipos de hortaliça.
Então, por exemplo, nós temos na região de Morrinhos, né, uma, um grande cultivo ali de tomate para extratos, né, muitos deles comercializados ali diretamente com a Desca, uma cooperativa. Então, muitos desses tomates produzidos em pivô central. Então, geralmente, aqueles produtores ali de em torno de Morrinhos, eles produzem ali, além da soja, o milho, às vezes, semente, e no intervalo ali, eles entram com tomate, tomate para indústria. Então, hoje nós temos muitos produtores especializados somente em tomate, pimentão, alguns em hortaliças folhosas, como alface, rúcula e agrião. Então, cada dia que se passa, nós temos produtores aí especializados, com uma tecnologia especializada na produção de uma, duas ou poucas hortaliças na sua propriedade. Outro tipo de horta bastante comum é a horta doméstica. É uma horta que se destina à produção de hortaliças para consumo da própria família, na maioria das vezes localizada no quintal de casa. As hortas domésticas são, em geral, estabelecidas em pequenos espaços, com uma grande variedade de hortaliças, principalmente aquelas preferidas e consumidas pela família, incluindo aí plantas aromáticas e também plantas medicinais. Ou seja, a tecnologia englobada para uma horta doméstica, ela é totalmente diferente de uma horta comercial. Exemplo, um projeto agora que o SEBRAE, junto com algumas instituições do Estado, estão fazendo aí nos assentamentos rurais de Cristalina. Então, a intenção é a gente levar hortas comerciais para esses produtores. Então, a gente vai ter um sistema grande de captação de água, de irrigação, para viabilizar essa produção comercial o ano inteiro, já que boa parte dos consumidores, né, das grandes redes varejistas, elas precisam da hortaliça de um fornecimento anual, de um volume ali constante. Ou seja, então chega na hora do inverno, né, que é o tempo seco nosso aqui na região, os produtores eles não conseguem fornecer. Então, com esse trabalho envolvendo o governo do estado, o SEBRAE, o próprio IF goiano e os assentamentos rurais, a tendência nossa é partir de uma horta doméstica que os produtores têm lá nos assentamentos para hortas aí de porte comercial, com alta produtividade e alta tecnologia. Então, as tecnologias são diferentes. Então, se as pessoas estão acostumadas a fazer o manejo dessas hortas, elas provavelmente vão ter que buscar conhecimento e buscar tecnologias para passar aí para uma horta comercial. Entretanto, é interessante notar que as hortas domésticas, elas, depois de um grande período, né, elas voltaram a ser importantes e têm ganhado cada vez mais importância. E é um nicho de mercado bastante interessante as hortas comerciais. Então, é muito comum você, por exemplo, acessar lá o Mercado Livre, acessar algum site de vendas, e você encontrar lá estruturas de hidroponia para cultivo de alface como esta aqui. Então, vocês aí estão habilitados a montar essa estrutura de forma de engenharia, a prestar serviços na montagem dessa estrutura. Então, esse é um nicho de mercado bastante interessante e que pessoas estão dispostas aí a pagar para ter uma hortaliça sem resíduos de agrotóxicos e seja produzida ali na sua casa. Então, as hortas domésticas, elas facilitam ali o acesso às famílias a um grupo de alimentos e também pela crescente preocupação da população em adotar hábitos saudáveis e ter qualidade de vida, viver mais e melhor. Ou seja, com essa mudança de paradigma, com as pessoas se importando mais com o tipo de alimentação, é vitamina, é proteína, é um alimento livre de agrotóxicos, então essa discussão tem abrido esse nicho de mercado para as hortas domésticas, né? Então, cada dia mais é comum você chegar numa casa, ver um jardim vertical, ver um sistema hidropônico, verificar um sistema de compostagem com minhoca californiana, ou ver no quintal lá uma horta, né, com as suas plantas. Isso faz bem, sim, para a saúde e garante aí um alimento mais saudável. Ao instalar uma horta doméstica, as pessoas melhoram a alimentação, com certeza, você adiciona ali folhosas, né, fibras à sua dieta, recupera o prazer de produzir seus próprios alimentos, então isso acaba, imagina você numa rotina estressante,
final do dia, isso acaba sendo relaxante, sendo bastante interessante ali do ponto de vista social. Garante procedência e qualidade das hortaliças, como você produziu, você teve o controle ali desde o início até o final da cadeia. Hoje é muito comum o produtor ele exigir isso, né? Uma das dificuldades que nós estamos de colocar nossos alimentos em mercados estrangeiros, como a China, por exemplo, nosso suco de laranja, nossa laranja, é manter a rastreabilidade da cadeia desde lá do plantio até o produto final. Isso aí garante uma segurança para o consumidor, que ele está consumindo o alimento, que está isento ali, ou inócuo de resíduos de agrotóxicos, por exemplo, e se for identificado, a gente sabe a origem, consegue ali punir ou barrar a entrada daquele alimento. Outra importância é em relação à preservação do meio ambiente. Está sendo bastante discutido essa questão do desmatamento, principalmente na região norte e nordeste do país, pelo avanço ali do desmatamento. Então, quando você tem a rastreabilidade, uma das exigências é que você mantenha sua área de preservação permanente. Então, para os países que estão importando, que às vezes compram créditos de carbono, é interessante eles pensarem que para esses países que eles estão pagando esses créditos, eles estão sim preocupados ali com a qualidade do meio ambiente e preservando ali as suas áreas, as suas APPs. Além de ter uma atividade física, né? Então, à medida que você vai lá, faz o plantio, você agacha, levanta, você transporta, e também é um lazer, né? Muito interessante essas hortas domésticas. E precisa, sim, não é obrigatório, mas é bom ter um responsável técnico para você conseguir montar um sistema ali que atenda a família, né? De forma correta, que você tenha uma escala, que você consiga saber quantas sementes você semeia por mês, para ter tantas plantas de alface. Então, você pode, sim, não vender somente o produto, mas vender toda a tecnologia e prestar toda a assistência que está embutida a um sistema desse. Então, a gente trouxe um vídeo, tá? Esse é o endereço de um vídeo que mostra esse sistema de hortas domésticas no esquema de hidroponia, tá? Então, peço a vocês que, posteriormente à aula, assistam esse vídeo e também será cobrado em nossa atividade avaliativa. É interessante que dentro do sistema de tipos de horta, nós temos dois sistemas de produção, o sistema convencional e o sistema orgânico, né? Qual a diferença dessa horta convencional para a horta orgânica? Geralmente, a horta convencional ela é mais utilizada em sistemas de agricultura convencional, ou seja, em hortas comerciais de maior escala, e o sistema de agricultura orgânico, geralmente ali nas hortas domésticas. É interessante para nós, como tecnólogos, refletirmos como que funciona as características principais desse sistema convencional e desse sistema orgânico. Então, dentro do sistema convencional, o preparo do solo ele é realizado através da remoção do solo, ou seja, pela aração e gradagem deste solo, em grandes extensões e de forma intensiva, ou seja, sempre que a gente vai fazer uma nova plantio, a gente faz aquela remoção e aquela gradagem. Isso acaba ali afetando as características físicas do solo, facilitando ali a lixiviação e o assoreamento de mananciais hídricos, né? Então, todos aqueles problemas que nós já discutimos aí durante o curso. Enquanto que a agricultura orgânica, o solo é tratado como um organismo vivo, então a gente evita ali o máximo de remoção, tentamos ali adicionar o máximo de matéria orgânica, de resíduo vegetal, de forma que nós possamos melhorar ali a estrutura, né, daquele solo e também a sua fertilidade. É muito comum lá, como a gente já citou, a utilização ali de plantas recicladoras, de rotação de culturas, com plantas fixadoras de nitrogênio e plantas também com sistema radicular mais agressivo. A adubação na agricultura convencional, nós utilizamos adubos químicos em larga escala, então nós temos lá as fórmulas simples, né, com NPK, às vezes nós utilizamos ali ureia, superfosfato, ou seja, a gente tem ali um problema sério que alguns desses micronutrientes e macronutrientes estão escassos, né, na natureza. O fósforo, a previsão aí que em 50 anos a gente tem problema com fornecimento de fósforo através da adubação mineral. Então, a agricultura orgânica, ela vem trabalhar essa questão da sustentabilidade
através ali do uso de adubos orgânicos, que podem ser ali vários elementos, né, desde o esterco animal, até passando ali pela questão de resíduos de alimento, e também ali os resíduos de, até mesmo de animais, né, que o pessoal utiliza aí, principalmente na fruticultura, a questão dos restos, né, do tratamento de esgoto. Controle de pragas e doenças. Então, na agricultura convencional, nós utilizamos ali produtos químicos, pesticidas, inseticidas e fungicidas. São produtos tóxicos, né? Apesar de ser seguros, se utilizados da forma correta, mas podem ali causar intoxicação tanto no aplicador, também como nas pessoas que consomem esses alimentos, principalmente quando é utilizado de forma incorreta, não respeitando ali os períodos de carência e a forma de aplicação e as doses. E os EPIs também para o aplicador. Já na agricultura orgânica, a base de medidas preventivas e produtos naturais. Então, na agricultura orgânica, o manejo de pragas e doenças é feito através da seleção de materiais resistentes, a utilização ali de rotação de cultura, o consórcio, a diversificação da lavoura, e também ali através de controles de produtos naturais, como óleo de ninho, calda bordaleza, calda viçosa, e etc. Alguns outros produtos que não tenham ali elementos químicos, né? O controle de ervas. Na agricultura convencional, o mato ou planta daninha é considerado uma erva danosa que compete diretamente com o homem. O uso de controle químico herbicida é utilizado na maioria dos casos, então é o controle bastante problemático. Lá na agricultura orgânica, o mato ele é considerado como um amigo da plantação. O controle é preventivo, manual e mecânico. Então, se o mato ele começa a se sobrepor e competir diretamente com a plantação, não é aplicado herbicida. Às vezes é necessário uma roçagem, ou às vezes nós utilizamos ali uma planta com um alto poder de sombreamento, que reduz ali a mata competição em áreas que nós temos alta infestação de plantas daninhas, ou às vezes nós utilizamos ali também plantas com crescimento rápido. Os sintomas ao meio ambiente, na agricultura convencional nós temos ali a poluição das águas e a degradação do solo, enquanto que na agricultura orgânica, devido a todos esses fatores que nós passamos aí durante essa tabela, nós temos a preservação do solo e das fontes de água. Então, nós evitamos ali as vossorocas, evitamos ali a lixiviação de nutrientes e preservamos as características químicas e físicas desse solo e evitando, assim, também o assoreamento e a poluição ali das fontes de água por elementos tóxicos, né? Como a gente viu aí nas outras aulas. É interessante e é muito bom nós discutirmos essa questão da sustentabilidade. Então, essa sustentabilidade é um dos pontos mais importantes hoje dentro da agricultura. Então, hoje tem discutido muito sustentabilidade. Nós temos aqui um vídeo que eu recomendo muito a vocês assistirem posteriormente à aula, que mostra ali um exemplo, né, lá na cidade de São Paulo, de produção de hortaliças no alto de um shopping. Então, os resíduos de alimentos de restaurantes da praça de alimentação desse shopping são recolhidos, são tratados, são compostados e adiciona-se outros elementos para que nós possamos aqui trazer para cultivar essas plantas na superfície desse prédio, né? Essas plantas, elas são utilizadas ali na própria praça de alimentação para fornecer alimentos ali saudáveis para os consumidores. Então, lembrando que todas essas hortaliças, elas são orgânicas, né? São produzidas ali sem resíduo de agrotóxico. Então, esse é um exemplo de sustentabilidade. Você reaproveita o resto de alimento e você produz ali de forma sustentável, gerando emprego para as pessoas e reduzindo aí impactos ambientais. Então, é muito legal. Esse teto de shopping tem uma horta de 1.000 metros quadrados, ou seja, isso aqui é somente um pedaço, né, uma horta muito maior do que a gente está vendo aqui. Então, eu recomendo muito
que vocês possam assistir e refletir sobre essa horta autossustentável. Bom, professor, como que eu realizo aí o dimensionamento da minha horta, né? Então, para o dimensionamento, nós consideramos ali uma área de 10 metros quadrados por pessoa, em uma horta para alto consumo. Então, supor, a minha família, por exemplo, sou eu, minha esposa e as duas crianças, né, o Pedro e a Maria Júlia. Então, nós temos 4 pessoas, nós vamos utilizar ali uma horta com 40 metros quadrados, ou seja, uma área de 20 por 20, 20 passos por 20 passos. Isso já é suficiente ali para o alto consumo da nossa família. Então, é um espaço bem pequeno, que a gente consegue ali produzir as hortaliças necessárias para a família. As hortaliças exigem tratos culturais intensivos e diários. Uma pessoa trabalhando em torno de 2 a 3 horas por dia pode manter uma horta de 150 a 200 metros quadrados. Então, quando a gente fala ali uma horta de 50 metros quadrados que atende uma família de 5 pessoas, nós estamos falando ali de meia hora a 1 hora no máximo de manejo dessa horta. Ou seja, é, uma, é um tempo ali irrisório pela importância, tanto pelos hábitos saudáveis, da alimentação mais saudável, quanto também pela atividade física e uma atividade ali que reduz ali o estresse diário, né? Então, é altamente recomendada essa atividade aí para a população. As hortaliças, elas podem ser classificadas também como hortaliças de fruto, né? Ou parte deles como sementes imaturas, como no caso tomate, melão, melancia, berinjela, pimentão, quiabo, abóbora, feijão, vagem e ervilha, e também as hortaliças herbáceas. Então, é muito comum a gente falar de hortaliças herbáceas e hortaliças de fruto. No caso das herbáceas, os órgãos são consumidos e estão acima do solo, sendo tenras e suculentas. Então, pode consumir ali as folhas, talos e hastes, é o caso, por exemplo, do alface, dos aspargos, do aipo e do funcho, ou flores ou inflorescências dessas plantas, né, como a couve-flor, o brócolis e a alcachofra. Então, são exemplos ali de hortaliças herbáceas, ok? Além dessas, nós temos também as hortaliças tuberosas, né? Nesse grupo aí de hortaliças, se encontram aí as hortaliças cujas partes utilizáveis pelo homem desenvolvem-se dentro do solo ou a nível deste. Então, nós podemos consumir ali as raízes, é o caso ali, por exemplo, da cenoura, da batata doce, do nabo, do rabanete, da mandioca de mesa, os tubérculos, que é a batata, o inhame ou o cará. Então, é interessante, turma, que a raiz tuberosa, né, então ela tem ali o caso da beterraba, então ela tem uma raiz só proeminente. Aqui do tubérculo, nós temos ali várias, como a batata, né, então pode ser uma ou várias, e ali o bulbo da cebola, né, então o alho e cebola, elas possuem bulbos. Então, o rizoma, que é o caso do taro, e do gengibre também é considerado ali hortaliças tuberosas. Outra classificação das hortaliças são aquelas baseadas na adaptação climática, né? Então, as hortaliças, elas podem ser de clima quente ou de clima frio. Então, hortaliças de clima quente, elas são exigentes em temperaturas elevadas, diurnas e noturnas, na primavera e verão. Exemplo de hortaliças de clima quente, nós temos ali as cucurbitáceas, a batata doce e também o quiabo. Hortaliças de clima ameno, então, toleram temperaturas mais baixas, próximas e acima de 0 graus, e podem tolerar geadas leves, né, no outono. Exemplo, tomate, batata e alface. Então, nós estamos aqui a 1.200 metros de altitude. Isso possibilita que, mesmo no estado do Goiás, no centro-oeste, um estado muito quente, perto do trópico, nós consigamos ter aí temperaturas amenas, e é comum nós termos temperaturas ali próximas, um pouco acima de 0 graus. Então, nossa região ela é muito propícia, tanto para tomate, quanto batata e alface. E realmente somos importantes produtores aí, principalmente da batata, se destacando aí como um dos maiores produtores do estado e do Brasil, município aí de Cristalino. As hortaliças de clima frio, elas toleram temperaturas ligeiramente abaixo de 0,
suportam geadas mais pesadas no outono e inverno. Exemplo, repolho de inverno, o alho e alcachofra, né? Então, geada é quando ocorre ali o congelamento da água, né? Na superfície da folha, ou no interior da planta, né? Isso causa ali a morte celular e a morte ali dos tecidos. Outra classificação importante das hortaliças é aquela baseada no ciclo de vida. Então, nós temos hortaliças anuais, então ela completa ali o ciclo desde o plantio até a colheita dentro de um ano. As bianuais, que nós temos duas colheitas ali durante o ano, e as perenes, né, que elas ficam ali vários anos no local. Exemplo de hortaliças anuais é a batata, Solanum tuberosa. Então, da emergência até a colheita, nós temos ali tudo ocorrendo dentro de, no máximo, um ano. Então, ela é anual, dentro de um ano. As bianuais são exemplos, são cenouras, né? Então, a cenoura em baixa temperatura, ela consegue produzir ali de 6 a 8 semanas. Então, no primeiro ano, nós podemos produzir as sementes, né, e as raízes. Essas sementes e raízes, as raízes, elas são comercializadas, e as sementes, elas podem ser plantadas para o segundo ano, né, para fazer o estágio que a gente chama ciclo reprodutivo. Então, a gente faz ali a raiz semente, né, que é utilizada ali no plantio das próximas lavouras. Hortaliças perenes, então, são aquelas que podem durar mais de 2 anos. Essas plantas prolongam a estação de crescimento, fornecendo alimento tanto mais cedo como mais tarde no ano, porque elas retornam ano a ano a cada temporada. Então, são exemplos de hortaliças perenes: o morango, a couve-manteiga, o espinafre, o agrião. Então, são importantes culturas aí no nosso dia a dia e se produz ali durante vários anos. O espaço disponível ele deve ser dividido, né, dentro do planejamento da horta. Um dos pontos mais importantes é esse planejamento. Então, se você não planejar, não gastar um tempo no planejamento da horta, a tendência é você produzir um volume em excesso ou em falta. Então, o fornecimento ele tem que ser anual e tem que ser consistente de acordo ali com o seu consumidor, seja ele uma rede varejista, seja ele também ali grandes consumidores. O espaço disponível deve ser dividido de forma a contemplar uma área para a sementeira. Então, falei para vocês na aula passada sobre viveiro, inclusive mostrei para vocês as características de um viveiro comercial. O local onde são produzidas as mudas é em torno ali de 1% da área total, é a área do viveiro, né, a área da sementeira. A área para guarda de ferramentas e insumos, então é importante você ter uma área protegida, né, para evitar furtos e também evitar ali perdas, por exemplo, de produtos químicos como adubos e inseticidas, né, que podem ficar expostos ali a condições climáticas e ter problema ali de perda, né. A área para a compostagem, a compostagem é uma prática imprescindível na agricultura orgânica, e o armazenamento do composto e áreas para os canteiros de produção, elas devem estar estabelecidas. Então, dentro da aula de compostagem, na próxima aula nossa, eu vou explicar para vocês o que é uma compostagem e quais são os cuidados que nós temos que tomar como tecnólogo de horticultura para promover uma compostagem de forma bem realizada e que atenda ali às demandas da horta, tá? A área deve ser cercada, impedindo principalmente o acesso de animais indesejáveis. Então, é importante que tenha uma proteção, seja uma cerca elétrica, seja uma cerca, um muro, para que evite ali a entrada de animais domésticos e também animais silvestres. Em hortas comerciais, as mudas são normalmente produzidas em estufas em bandeja de isopor. Então, cada vez mais é comum a substituição das bandejas, as bandejas de isopor pelas bandejas plásticas, né? Então, esse termo bandeja de isopor está deixando de existir, e hoje o que nós temos é as bandejas plásticas, que são mais duráveis
e também são mais fáceis de realizar a limpeza e desinfecção, né? Então, essa sanitização das bandejas, ela se torna necessária todas as vezes que nós replantamos ali as hortaliças, para evitar a contaminação ali por fungos e bactérias do solo. Dentro dos elementos necessários para a produção de hortaliça, o primeiro deles é o solo, né, que é o meio onde a planta vai se desenvolver. Além do solo, nós precisamos adicionar substratos que são preparados no local ou comprados. Então, é comum você utilizar cinza, utilizar outros tipos de substrato, utilizar adubos minerais para produzir aí o seu solo, né? Ou seja, o meio onde você vai plantar essa planta. As sementes ou outros materiais de propagação das espécies de interesse, então você pode utilizar ali sementes, então é importante você utilizar sementes ali, se for uma horta doméstica, uma semente com um pouco de volume, para evitar que você armazene essa semente. Então, a partir do momento que você abre essa embalagem, essa semente ali reduz o seu período de longevidade, ou seja, a semente estraga mais rapidamente. Não adianta eu utilizar ali a metade de um saquinho desse, às vezes enrolar esse saquinho e deixar essa semente para o próximo ano. Então, geralmente, lá no próximo ano, você vai ter problema ali, tanto de germinação quanto vigor dessas sementes. Alguns, alguns materiais, eles são reproduzidos de forma assexuada, por mudas de estacas, rebentos, bulbos, tubérculos, tolões, entre outros. É interessante também você tomar o cuidado que o período entre a colheita e o plantio dessas estacas, rebentos e bulbos não pode ser muito prolongado, tá? E também tomar cuidado com as condições de armazenamento dessas estacas, rebentos e bulbos, para evitar ali problemas de germinação ou de baixo vigor ali a campo. Um ponto importante ali para a produção de hortaliças está na qualidade da água, né? A água deve ser de boa qualidade para não contaminar as hortaliças e solo, e também para não reduzir ali a eficiência dos inseticidas e fungicidas que são utilizados ali no manejo de pragas e doenças nessas hortaliças. Ou seja, dentro da produção integrada de frutos ou produção integrada de hortaliça, nós temos ali períodos, né, que são períodos que são necessários. Nós fazemos a auditoria ou a avaliação da qualidade da água. Então, tem que ter o laudo, esse laudo tem que estar armazenado, nós temos que tomar bastante cuidado, tá? Então, água aí com excesso de coliformes fecais ou outros contaminantes pode causar graves infecções alimentares aos consumidores, podendo inclusive levar os consumidores aí finais a óbito, né? Já tem casos aí, alguns casos relatados na literatura e na imprensa de pessoas que vieram a óbito ali por problemas com coliformes fecais, por exemplo. O sol. A planta ela é clorofilada, ou seja, ela realiza ali a fotossíntese e ela precisa da luz solar. Então, para se desenvolver e produzir carboidratos através da fotossíntese. Ou seja, a planta ela precisa de luz e de dióxido de carbono. O aparato fotossintético dela, junto com água e nutrientes, vai produzir ali o carboidrato, né, que é o carbono que vai fazer com que essa planta cresça e se desenvolva. É interessante, então, que tem ali a luz, né, que é uma das matérias-primas ali para a produção desses carboidratos, que é o açúcar e o amido. É interessante também, a glicose e o amido, é interessante também vocês perceberem que algumas plantas e algumas regiões do globo, elas têm excesso de luz. Esse excesso de luz também pode ser danoso. Por exemplo, no verão, aqui no município de Cristalina, nós temos a incidência de raios solares na frequência muito intensa. Isso pode acabar causando ali queimas de folhas, principalmente de mudas, né, de alface ou de plantas pequenas. Então, a gente utiliza ali uma tecnologia que é o Sombrite, que bloqueia parte dessa radiação solar para evitar justamente o dano a essas plantas e mudas. Nós temos que tomar cuidado, que é necessário a luz, mas a luz não pode ser em excesso.
E também é importante a gente sempre analisar se é uma planta de sol ou uma planta de sombra, né? Isso é um fator também bastante importante a ser levado em consideração na escolha do cultivo e também onde nós vamos colocar essas plantas. Outro ponto importante ali para a produção de hortaliças é a questão do ar. Então, uma planta é um ser vivo, ou seja, se ela é um ser vivo, ela respira. Inclusive, a raiz da planta, ela respira. Então, é muito comum, por exemplo, em solos com teor alto de argila, nós temos baixas partículas de solo, né? É pouca partícula no solo e pouco espaço poroso nesse solo. Então, essa baixa espaço poroso no solo, ele dificulta ali a entrada de oxigênio. Então, essas raízes, elas não respirando, ou não tendo acesso ao teor de oxigênio necessário, elas podem ali até morrer. Então, é importante a gente sempre fornecer ali o oxigênio para as plantas, né? Aqui um exemplo, num tanque de peixes, onde a gente tem uma bomba de ar fornecendo oxigênio para esses peixes, e essa água, ela é utilizada lá na hidroponia para cultivo ali de hortaliças, né? Então, por um lado, você tem um resíduo do peixe, que é rico ali em alguns nutrientes, que você, ao encaminhar para um sistema de produção por hidroponia, você acaba fornecendo ali, além da umidade, os nutrientes ali que essa planta precisa. E, por outro lado, ali, a planta, ela acaba fornecendo ali água, né, também para esses peixes, né. Então, os peixes, eles produzem resíduos, incluindo amônia, as bactérias convertem a amônia em nitrato, plantas usam o nitrato, que é o nitrogênio, o fluxo de água e fornece também o oxigênio aí para as plantas e peixes, né, através da bomba de ar. Nutrientes. Se o solo for pobre em nutrientes, temos que complementar por meio de adubos ou matéria orgânica, seja ali um piso de frango, seja ali um esterco bovino, ou um resíduo vegetal, tá? Um extrato de alga, etc. A mão de obra. Aqui vem um fator importante, tanto para a horta doméstica quanto para a horta comercial. Então, a horta é uma atividade intensiva, exigente em mão de obra. Então, hoje, uma das preocupações nossas é a questão de mão de obra, principalmente em áreas próximas aos grandes centros urbanos, né? Então, geralmente, as pessoas eles têm preferido mais atividades como o escritório do que atividades de campo ao sol. Então, isso é um problema, a gente identificar ali mão de obra. Os tratos ou serviços diários devem ser divididos entre os participantes. O sucesso de uma horta comunitária está diretamente relacionado ao envolvimento e comprometimento das pessoas que participam da execução. Então, a horta comunitária que envolve ali a comunidade, por exemplo, de um assentamento ou de uma escola, ela exige ali que todas as pessoas elas se dediquem àquela causa, né? Se for uma horta comercial, nós temos que ter também os funcionários engajados, os funcionários motivados e bem remunerados para que eles possam exercer a sua atividade ali com excelência. E a mesma coisa na horta doméstica, né? Então, a horta doméstica também exige cuidados diários e nós também temos que dedicar ali certo tempo. Então, seja uma horta doméstica, seja uma horta comercial, ela é altamente exigente ali na mão de obra. Então, um ponto importante. Outro ponto é a questão das ferramentas. Isso, claro, vai modificar muito quando nós falamos ali de uma horta comercial para uma horta doméstica. Mas, basicamente, em uma horta, nós temos que ter instrumentos como a enxada, o enxadão, o sacho, o rastelo, o pulverizador para aplicação ali dos defensivos químicos, o carrinho de mão para transporte de substrato, transporte de solo, regador ou mangueira de borracha em hortas familiares, conjunto de ferramentas do jardim, como colheres de transplante e rastelinho para limpeza ali dos resíduos, as pás curva e reta, o forcado ou gadanho, etc. Em hortas comerciais, além disso, utilizam-se máquinas e implementos agrícolas, como arado, a grade, que serve para quebrar os torrões ali gerados da aração, o escarificador, cujo objetivo ali é a descompactação do solo de 0 a 20 ou de 20 a 40,
enxada rotativa para a formação ali da quebra das partículas ali do solo, e etc., encanterador e por aí vai, nas diferentes operações. Então, aqui exemplos de elementos necessários para a produção de hortaliça. Nós temos aqui outros insumos, como o calcário. Então, a função do calcário ele é a redução da acidez do solo, ou seja, o calcário ele é rico em cálcio, que entra em contato ali com alumínio, e o problema desse alumínio no solo é quando você aplica ali alguns ânions, né, eles acabam sendo absorvidos ou ligados a esse alumínio e não ficam disponíveis para a planta. Então, quando você joga o calcário, ele reage com esse alumínio e deixa esse alumínio inativo, né? Então, quando você aplica ali um fósforo, um cálcio, um nitrogênio, ele vai ser absorvido ali pela planta, virando um quelato no solo. Caldos e preparos biofertilizantes são importantes ali também no manejo dessas hortaliças. A escolha do local. Então, em áreas urbanas, a escolha do local muitas das vezes fica um pouco limitada em função da disponibilidade de terreno. Então, é muito comum, né, a gente, em área urbana, ter uma alta densidade populacional. As áreas, elas geralmente, quando disponíveis, são áreas pequenas, são lotes 12 por 15, né, com muitas interferências, seja um muro que sombreia ali a área, seja um solo mais compactado, ou seja, são áreas bem complicadas ali de serem utilizadas. Mas deve-se, na medida do possível, dar preferências aos locais com as seguintes características que eu trago aqui. Primeiro, a proximidade de água de boa qualidade e em abundância, né? Então, através ali, às vezes, de poços artesianos, que busca essa água no perfil mais fundo do solo, ou às vezes ali a própria água, né, tratada ali pela companhia de abastecimento da cidade. Proximidade das casas das famílias ou pessoas participantes da horta facilita a locomoção e os manejos culturais, facilitar os trabalhos de manutenção da horta e também evitar furtos, né, dessas hortaliças. A área deve ser exposta ao sol, de preferência o dia todo, ou por pelo menos 4 a 6 horas diárias, para que a planta ela possa fazer a fotossíntese, como foi discutido ali anteriormente. Distante de árvores para evitar o sombreamento e competição por nutrientes do solo. Então, árvores, elas são muito queridas, né, mas na questão de proximidade com hortas, elas dificultam bastante ali devido a essa competição por nutrientes e também sombreamento. Terrenos não sujeitos a alagamentos, encharcamentos e ligeiramente inclinados. Então, é muito comum durante a estação chuvosa, altos volumes de água, principalmente em áreas urbanas, onde a gente tem toda aquela questão do asfalto, né, o acúmulo de água de chuva. Então, quando esse excesso de água escoa ali para a horta, além dos problemas de arranquio dessas plantas, você também tem problema de alagamento, né, principalmente se o solo for compactado. Esse alagamento aí, ele reduz ali as taxas de oxigênio e pode levar aí a planta à morte. Áreas de solo de consistência média, areno-argilosa, se possível evitar os solos muito argilosos ou arenosos. Então, o ideal é você ter um meio termo, né, entre a argila e a areia. O problema do solo argiloso está na compactação e também na baixa porosidade desse solo, dificultando ali a questão principalmente de oxigenação do solo e desenvolvimento radicular. Já, por outro lado, solos arenosos, eles são bons do ponto de vista de desenvolvimento radicular, mas eles são difíceis de reter água e também de reter alguns nutrientes móveis, como nitrogênio. Então, eles são muito ali percolados no solo. Então, o ideal, assim, é você ter ali um solo areno-argiloso, tá? Então, essas são as principais considerações em relação à nossa aula de hoje sobre hortas. Eu vou interrompendo aqui a nossa gravação. Eu agradeço aí a participação de todos. Uma boa noite a todos.